Oi, gente! Eu sou a Carol Costa. E eu sou a Adria Souza. E a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre avivamento, que é o que a gente precisa todos os dias da nossa vida, é relembrar sobre o avivamento e almejar esse avivamento. Que a gente não venha, como é que eu posso dizer? Se contentar em viver uma vida superficial, mas viver algo extraordinário, coisas maiores, coisas melhores no reino de Deus, no evangelho. Porque o evangelho não é só você sair da sua casa e ir para a igreja e voltar para casa. Não é isso. Isso não é o evangelho. Isso é religiosidade. Verdade, muito bem falado. E o evangelho não é uma religiosidade, é sobre uma pessoa, a pessoa de Cristo. É assim que eu entendo pelo que eu vejo na Bíblia. Então, o versículo que eu vou usar como base sobre o que eu vou falar está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E diz assim: Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo escreveu essa carta para Timóteo, dizendo que ele estava lembrando ele de reavivar o dom que é de Deus. Esse dom é de Deus. Provavelmente esse dom que ele está falando seja o Espírito Santo, né? Ele lembra Timóteo de reavivar esse dom. E nós também temos, tá certo? Nós também temos que lembrar de reavivar esse dom todos os dias da nossa vida. Só que muitas das vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso. E aí a gente começa a caminhar e viver sempre uma mesmice. E quando a gente percebe, a gente já perdeu tanto tempo na nossa vida, tanto tempo que a gente poderia ter investido na nossa vida espiritual, nesse avivamento, para colocar lenha, para continuar essa chama aqui dentro. E acaba que o fogo apaga e a gente não sabe mais como aquilo aconteceu. É difícil pra gente voltar. A gente fica frio espiritualmente, porque a gente não cuidou de reavivar essa chama e de colocar lenha no fogo todos os dias, para que essa chama continue acesa aqui dentro. Quando a gente fala a respeito de avivamento, a gente tem que entender que é uma coisa, como a Adria falou, que tem que ser alimentada. Porque se você não alimenta o avivamento dentro de você, ele simplesmente não vai existir. Porque é como se fosse realmente uma chama que você vai ter que colocar ali todos os dias um pouco mais de lenha para que ela possa se manter acesa. E como a gente mantém uma lenha acesa? Como é que a gente mantém uma chama acesa? Como é que a gente abastece a chama do avivamento? É através de se aprofundar mais em Deus, sabe? É através da leitura da palavra e da reflexão. Que é uma coisa que tu falou muito interessante de manhã, né? Que muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não absorve a Bíblia. A gente não reflete naquilo que a gente está lendo. Às vezes a gente passa o olho na Bíblia e não acaba que aquilo não se torna proveitoso para nós. Mas quando a gente pega a Bíblia com o intuito de estudar, de aprender, sabe? Você acaba tendo revelações do Espírito Santo na sua vida. E quando a gente começa a se desprender das coisas desse mundo e começa a focar nele, entendeu? E a gente se torna pessoas avivadas quanto mais perto dele a gente está, mais avivado nós somos. Porque o que é o avivamento? Então, o avivamento fala de uma coisa que revive dentro de nós, entendeu? Então, toda vez que a gente é avivado em Deus, que isso tem que ser todos os dias, porque todos os dias nós estamos sujeitos a deixar essa chama apagar, a gente acaba trazendo mais de Deus para nossa vida e aquela chama ela torna a se acender. E todos os dias a gente tem que alimentar, e quanto mais alimenta, mais ela cresce. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais parecido com Ele nós somos e mais avivado nós somos. É como se fosse uma consequência, sabe o efeito borboleta? Você faz uma coisa aqui, ela tem consequência lá. Então, é a mesma coisa aqui no âmbito terrestre. O que a gente faz aqui tem consequência no reino espiritual. E o avivamento é uma dessas consequências, sabe, para nossas vidas. Sim, é verdade isso que a Carol falou. Eu tô pegando tão mania de falar. É verdade, Tudo. Eu sou influenciadora. Respeita. Que o nosso erro muitas vezes é que
a gente acaba se prendendo em coisas terrenas, como ela tinha falado, e esquece de se conectar com ele. Por exemplo, a gente passa muito tempo fazendo qualquer outra coisa que não vai nos edificar, escutando coisas que não vai nos edificar, ao invés de tentar ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele num quarto fechado, é num secreto. É quando a gente vai ler a nossa Bíblia, não só ler, mas também refletir e chamar o Espírito Santo, convidar ele para fazer parte daquilo. E tratar Jesus não como alguém que você só vai acessá-lo quando você estiver precisando, mas alguém que é acessível 100%, que faz parte de você, que faz parte da sua vida. Assim como, por exemplo, a sua mãe faz parte da sua vida, assim como o seu pai faz parte da sua vida, o seu irmão, sua irmã, sei lá. A pessoa que é mais próxima de você, que você mais se relaciona durante o seu dia a dia. É assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. A gente deve se relacionar com Ele porque esse é o desejo dele, é se relacionar com a gente. Um relacionamento genuíno, como eu sempre falo. Ele não quer um servo, um escravo, ele quer alguém, ele quer um filho. Ele nos deu essa identidade de filho, entendeu? Então a gente muitas das vezes tem essa imagem de Deus como alguém que como eu posso dizer? Alguém inacessível, né? Sendo que ele é muito acessível. Somos nós que rejeitamos eles em pequenas atitudes. Rejeitamos ele quando a gente sabe, durante o dia todo, nossa Bíblia tá lá pegando poeira. Durante a semana inteira, ela tá lá e a gente sente aquele negócio assim, poxa, eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, mas a gente acaba não lendo, porque a gente prefere fazer algo que seja terreno, algo que nem é importante. E depois a gente vai deixando a Bíblia para depois, a presença de Deus para depois, o secreto para depois, o fecha a porta do seu quarto e ora para depois. E acaba focando em coisas fúteis, coisas que não são pecados, mas também que não vão nos aproximar dele. Então, isso acaba que virando até um pecado, porque tu acaba se conectando com coisas e enchendo tua mente de coisas que não valem a pena, de coisas que não vão trazer sabedoria, não vão trazer conhecimento, não vão trazer o céu para perto de ti. Então, acaba se tornando um pecado. Porque é como se aquilo virasse um Deus na vida da pessoa, né? Porque acaba ocupando o lugar de Deus na vida dela. E a pior coisa é que ninguém assume. A pior coisa é que todo mundo que faz isso, a maioria das pessoas fazem isso. Eu já fiz isso, mas a gente não assume que a gente acaba tendo outras coisas que não são importantes como o nosso Deus. As pessoas entendem como orar, como tu ficar como algo religioso, só que não é uma conversa também. Como a orar diz, né? É algo muito profundo, não é só tu... As mesmas repetições, né, que a Bíblia diz. É por isso que as pessoas não gostam de orar. É porque elas ficam repetindo a mesma coisa, falando sempre a mesma coisa, como se não tivesse novidade pra conversa, entendeu? Elas põem uma máscara. Geralmente a gente coloca essa máscara diante de Deus, sendo que é na presença dele que a gente tira as máscaras. Exatamente. É na presença dele que a gente diz o que tá realmente aqui dentro, que são coisas que só é no secreto. Só ele que vê, só ele que sabe. E é ali que a gente confessa. Então, não tem como ser algo chato, algo ruim, se conectar com Deus. É algo ruim se você fizer ruim, porque provavelmente você nem tá se conectando com ele, se tá sendo tão ruim assim, se tá sendo péssimo, se você não sente desejo algum de sentir a presença dele, se você não sente vontade alguma de conhecer mais sobre ele, significa que tu nunca teve uma experiência com ele e significa também que tu precisa reconhecer que tu precisa dele. Tem alguma coisa de errado aí, porque ele é inexplicável, é um amor atraente, é um amor, como é que se diz? Ousado, é irresistível. É como se a gente pegasse a área falando a respeito de conversas de oração, né? Eu lembrei que ainda agora a gente tava... Quando eu chego aqui ou quando ela chega lá em casa, a gente tem milhares de assuntos pra conversar. A gente conversa a respeito de muita coisa. E toda vez que a gente se encontra, a gente sempre tem algo novo pra conversar. E quando a gente conversa, a gente ri bastante. E se tiver que chorar, a gente chora. E se tiver que falar coisas sérias, a gente fala. Mas se tiver que brincar, a gente brinca. Porque a gente tem uma amizade, a gente tem um relacionamento de amizade, entendeu? E é assim mesmo com Deus. Às vezes você vai chegar diante de Deus e o que você vai ter que dizer pra Deus a respeito do que você tá passando
Vai ser coisas que não vão ser tão agradáveis assim de dizer, mas você vai ter que dizer, entendeu? Porque vai ajudar. E isso vai te aproximar mais de Deus. Porque a partir do momento que a gente deixa que a pessoa saiba mais de quem realmente a gente é, sair daquele superficial, sabe? E conhecer uma parte que ninguém mais conhece, isso se torna um relacionamento mais profundo. A gente sai da superficialidade. A gente vê muito isso na própria amizade, sabe? No próprio âmbito de amizade. É um exemplo que a gente pode usar. Porque quando a gente conta a respeito da nossa vida pra alguém, isso significa que a gente confia nessa pessoa. E se a gente confia nessa pessoa, o outro lado também vai passar a confiar em você. Isso se torna uma troca, sabe? E é assim com Deus também. Quanto mais você fala a respeito do seu dia a dia, do que você passa, sabe? Às vezes a gente acha que não pode conversar certas coisas com Deus. Gente, eu converso sobre tudo. Eu vejo ele e falo, Deus, olha, eu tô assim, até as coisas ruins, sabe? De mim mesma, Deus, eu fiz isso hoje, eu não achei legal, eu sou tão egoísta às vezes. E eu falo pra Deus isso, até porque ele é o único que não vem com, sabe, com aquele coisa de julgamento, sabe, sobre mim, mas ele vem com graça. Ele me faz mudar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sou de errado, mas ao mesmo tempo não é uma coisa, não é uma acusação, sabe? É um tratamento sem acusação. É uma coisa incrível quando você tem um relacionamento com Deus. É uma coisa que você vai aprimorando e vai vivendo, e quanto mais você fala com ele, mais ele fala com você. É porque as pessoas acham que oração é só uma fala sem resposta, mas oração não é uma fala sem resposta. Você fala e ele responde. A oração pode ser um diálogo também. Isso é muito incrível. Porque por mais que você não perceba no momento que ele tá falando contigo, depois ele provavelmente vai confirmar que era ele que tava falando contigo, só que tu não percebeu. Bobinho. Isso já aconteceu comigo. De Deus a gente tá dialogando e eu não percebi, eu não me toquei. E diversas vezes ela falou também sobre falar de coisas ruins pra ele, sobre Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É muito importante. Deus ama a sinceridade. Deus ama que você seja transparente. Né? E tem coisa também que eu falo, coisas bobas também eu falo com Deus sobre tudo. Uma coisa que eu sempre costumo falar, né, Carol, é que fala pra Deus, se tu quiser falar que o dia tá lindo, fala o dia tá lindo, conta uma piada, eu conto piada. Sem graça, imagina Deus rindo das minhas lezeiras. Mas é um relacionamento. É um relacionamento. Com as minhas amigas, com a minha família, eu falo esse tipo de coisa, então eu vou falar com Deus. Com Deus é que eu vou falar mesmo. A pessoa que mais vai me conhecer, que mais vai saber algo a meu respeito, coisas mais profundas que nem todo mundo sabe. Então, esse é o relacionamento e é algo muito interessante. Então é isso, gente. Tchau.